Olá, muito bom dia! Como é bom estarmos juntos mais uma vez, sempre com o nosso compromisso de trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Sou grata a Deus por sua vida que tem acompanhado fielmente os nossos devocionais diários. Minha oração é que Deus abençoe grandemente você. Chegamos hoje ao Salmo 120, é um clamor nas angústias da alma. Então, seja bem-vindo aí ao nosso canal, vamos apreciar mais esse momento devocional. Quem nunca se sentiu cercado por mentiras e tribulações? Alguma vez já aconteceu isso com você? Alguma vez você já viveu algo parecido? Então, nesse devocional poderoso, baseado no Salmo 120, refletiremos sobre o clamor de um coração aflito e a esperança que nasce quando buscamos ao Senhor em meio às angústias. O salmista, nesse salmo, expressa o peso da falsidade, da opressão e da distância espiritual, mas também nos mostra que Deus ouve o clamor sincero e concede paz àqueles que o invocam. Então, nesse vídeo você vai aprender como lidar com a angústia e a opressão emocional. Vai aprender também sobre o poder da oração sincera em tempos difíceis. Aprenderá também como Deus responde aos que clamam por libertação. O Salmo 120 nos ensina sobre fugir da falsidade e buscar a verdade. O Salmo 120 nos mostra a importância de manter o coração firme na fé, mesmo em meio à dor. O versículo-chave é logo o versículo 1, que ele diz: "Da minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu." Então esse devocional vai fortalecer sua fé, vai renovar sua esperança, inspirar você a encontrar paz em Deus, mesmo nos dias mais desafiadores. E como sempre eu faço, convido você a acompanhar comigo a leitura do Salmo 120. Acesse aí sua Bíblia para você ter essa oportunidade de ler mais uma porção da palavra de Deus. Salmo 120 diz o seguinte: "Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra." O Salmo 120 é o primeiro daquela lista do cânticos de romagem, ou cânticos de peregrinação, ou os cânticos de degrau. Mostra aí o início da jornada espiritual rumo à presença de Deus. O salmista começa a sua caminhada clamando em meio à dor e à falsidade. O Salmo 120 é o primeiro desses cânticos de peregrinação, que começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Com autoria incerta, embora Davi seja acreditado a alguns salmos dessa seção. O contexto é um lamento de um salmista que se encontra em um ambiente hostil de mentiras e conflitos, buscando paz em meio às pessoas que a odeiam. As peculiaridades incluem o lamento pela longa permanência em Meseque e Quedar, regiões onde viviam muitos ímpios, e a confissão de ser um pacifista em um ambiente de guerra, com a promessa de que Deus trará julgamento contra os mentirosos. Quais são os temas principais do Salmo 120? Primeiro, nós temos lamento e angústia nos dois primeiros versículos. O salmista clama a Deus em meio à angústia, sentindo-se
oprimido por pessoas hostis e mentirosas. Ele se descreve como um defensor da paz em meio às pessoas que odeiam a paz. Nos versículos 2 a 4, nós temos aqui a busca por livramento. O clamor é pelo livramento dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O salmista questiona o que será dado a essa língua e recebe a resposta de que será punida com setas agudas e brasas vivas. Os versículos 5 e 6, nós temos aqui a descrição de peregrinação em terras estrangeiras. O salmista lamenta a sua situação, referindo-se de uma forma metaforicamente a si mesmo como peregrino em Meseque e habitante em terras de Quedar, o que simboliza estar longe do lar, a cidade de Jerusalém, e entre um povo hostil e idólatra, um ambiente desagradável, um ambiente que as pessoas não temem a Deus, um ambiente de pessoas falsas, mentirosas, enganadoras, ímpios. E nos versículos 7 a 8, nós temos aqui salvação e esperança. A conclusão do Salmo é uma reafirmação da fé. Embora se sinta em guerra, ele está buscando a paz e confia que Deus o protegerá e trará julgamento merecido sobre aqueles que promovem a mentira e o conflito. A autoria específica do Salmo 120 é incerta, mas ele faz parte da coleção dos 15 salmos, Salmo 120 ao Salmo 134, como eu falei, que são conhecidos como cânticos de peregrinação, cânticos de ascensão, cânticos de romagem ou cânticos dos degraus. São coletânea desses salmos. Algumas tradições associam a autoria de alguns desses salmos a Davi e até mesmo a Salomão. Há também a interpretação de que esses salmos foram compostos para serem cantados pelos peregrinos durante as viagens anuais a Jerusalém para adoração no templo. O contexto aqui é um contexto de peregrinação. Como eu disse, o salmo é o primeiro desses salmos de peregrinação que eram cantados por judeus que subiam para Jerusalém todos os anos, algumas vezes para celebrar aquelas festas anuais, as festas de Pentecoste, da Páscoa, as festas das semanas, o dia da expiação. Então, tudo isso reflete esses cânticos que eram cantados. Parece que as pessoas iam indo e uma espécie de procissão iam cantando esses salmos até chegar no templo. Esse salmo também mostra aqui uma angústia pessoal. O salmista se encontra em uma situação de grande angústia pessoal, rodeado por pessoas que o caluniam e que não desejam a paz. Também encontramos nesse salmo opressão e mentira. A situação se manifesta em um ambiente de guerra, em que o salmista é um pacifista por natureza, se sentindo oprimido por mentiras e enganos ao seu redor. Algumas peculiaridades desse salmo. Salmo de lamento, de peregrinação. O salmista se lamenta por não estar em seu lar, mas sim em terras estrangeiras, aqui definidas como Meseque e Quedar, onde os costumes são hostis. Isso pode ser interpretado tanto literalmente como uma migração por necessidade, quanto figuradamente como uma situação espiritual de isolamento. O pacifista na guerra, o salmista se descreve como alguém que busca a paz, mas se encontra em um ambiente de conflito e pessoas que odeiam a paz. Ele se sente incapaz de resolver o conflito sozinho e busca a intervenção divina. Temos aqui o clamor na angústia. O salmista clama porque está oprimido e angustiado. A aplicação prática é reconhecer a nossa impotência e depender de Deus. Nos momentos em que o coração se encontra sem descanso ou oprimido, ele vai encontrar descanso justamente na oração, no clamor a Deus. Temos aqui o peso da falsidade. O salmista diz no versículo 2, livra-me, Senhor, dos lábios mentirosos e da língua enganadora.
A falsidade, a injustiça e a calúnia são fontes de dor emocional. E a fé nos ensina a não revidar com o mal, mas buscar refúgio em Deus. E aí o desejo da paz, ele diz, sou pela paz. Mas quando falo, eles são pela guerra. Essa paz interior vem da presença de Deus e não das circunstâncias. Temos aqui um convite à reflexão. Como cultivar paz em meio a ambientes hostis? Quais são as aplicações práticas desse salmo, do Salmo 120 para a nossa vida? Temos aqui a oração como nosso primeiro recurso e não último. A primeira coisa a fazer é orar e não tentar fazer todas as coisas e depois orar. Ore primeiro. É entregar a angústia ao Senhor e confiar na sua resposta. É testemunhar o agir de Deus em meio à dor. Essas são lições práticas. E eu convido você, como eu faço sempre, a orar comigo. E deixe eu orar por você. Pai bondoso, Pai querido, como é bom saber que em meio a tantas dificuldades, a lugares onde estamos cercados pela injustiça, pela falsidade, por mentiras, por pessoas que não têm um compromisso com a Tua palavra, como é bom saber que o Senhor está conosco e que nós temos nesse momento o recurso de encontrar paz na oração, de saber que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos ouvindo, está nos protegendo nesse ambiente. Mais uma vez eu me dirijo a Ti nos méritos de Jesus, orando pelos Teus servos que estão assistindo esse devocional. Derrama a Tua paz na vida dele através do Teu Santo Espírito. Traz saúde emocional, saúde física, Senhor, saúde espiritual, saúde mental. Traz um despertamento, um renovo, uma nova unção. Traz esperança, Senhor, para o Teu povo que se encontra desanimado, aborrecido, entristecido com tudo que está à nossa volta. Os faz lembrar das Tuas promessas, Senhor, que nós somos Teus filhos, que nós temos vida eterna e vida com abundância, e de que nós temos uma pátria celestial. Ó Deus, entra com providência na vida dos Teus servos, supre cada uma das suas necessidades e faz com que eles tenham cada vez mais esperança em Ti, confie nas Tuas promessas e cada vez mais tenham um compromisso sério com a Tua palavra. Eu oro, Senhor, por isso, confiado na Tua resposta e agradecido em nome de Jesus. Amém. Como é bom estarmos juntos, eu sou grato a Deus por sua vida. Você que tem acompanhado fielmente, diariamente, os nossos devocionais. Você que tem separado esse tempo para edificar a sua alma, o seu coração. Você tem visto que os nossos devocionais fazem isso. Te mantém em contato com a palavra de Deus, traz para você a meditação na palavra de Deus e leva você a orar. São esses 3 elementos imprescindíveis para alimentar a sua alma, para fortalecer a sua fé. Então, vale a pena investir esses tempos aí de 10 a 20 minutos diários nesse devocional. E eu sou grato a Deus por você. Se esse devocional falou ao seu coração, à sua mente, não guarde para você. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Ative os sininhos para receber nossas notificações, pois nós temos devocionais todos os dias. Devocionais, palestras, sermões, curiosidades, cursos bíblicos, estudos bíblicos, aula de escola bíblica dominical. São esses assuntos que nós temos aqui no nosso canal do YouTube. E eu sou grato a Deus por você. Se você não é inscrito, então inscreva-se. Não esqueça de dar sua curtida, não esqueça de fazer seu comentário. Precisa de oração? Coloque lá no comentário, eu peço oração por isso. Tem alguma dúvida? Coloque lá que eu vou responder. Precisa de aconselhamento e ajuda? Peça e eu terei o enorme prazer em responder. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus fantástico. Obrigado por sua participação. Amém.